Pessoal, continuando aqui, a gente já está falando do princípio da insignificância ou bagatela própria. Já te expliquei que é quando a conduta, em que pese ela possuir tipicidade formal, ou seja, ela encontrar uma subsunção ao tipo penal, ela não possui lesividade, ela não causa relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Lembrem do exemplo, subtrair uma balinha de uma grande rede de supermercados. Por mais que exista tipicidade formal, é uma conduta rotulada enquanto furto, ela não é capaz de gerar uma lesão relevante ao patrimônio dessa rede de supermercados. Tranquilo? Então ela tem tipicidade formal, mas não tem material. Beleza. O que mais que você tem que saber aqui? Então vamos lá. Continuando. Tem mais coisa? Tem. Você vai ter que anotar aí os requisitos objetivos do princípio da insignificância. Vamos lá? Requisitos dentro da insignificância ainda, não mudamos de tópico não. Você vai anotar os requisitos objetivos do princípio da insignificância. Professor, isso aqui cai em prova? Cara, cai muito em prova. Requisitos objetivos da insignificância. Quem fixou esses requisitos? O STF, o Supremo Tribunal Federal. Então, requisitos objetivos do princípio da insignificância. Beleza. Professor, por que objetivos? Porque eles são ligados ao fato delituoso. Quem consignou essa tese dos requisitos objetivos? O Supremo Tribunal Federal. Já vou te passar um mnemônico. O mnemônico, para você lembrar, é o MARE. Beleza? É o MARE. MARE é o que, professor? É um mnemônico, é uma técnica de memorização que a gente utiliza para te ajudar a fixar esses requisitos objetivos. M. Eu não vou colocar no quadro não, porque não vai caber aqui, o nosso espaço de filmagem está pequeno, mas eu vou digitar. M. Mínima ofensividade da conduta. Então, no M você vai colocar mínima ofensividade da conduta. No A, ausência de periculosidade social da ação. No A, ausência de periculosidade social da ação. R, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. E inexpressividade da lesão jurídica provocada. Inexpressividade da lesão jurídica provocada. Pois bem, requisitos objetivos para o STF é o MARE. M, mínima ofensividade da conduta. A, ausência de periculosidade social da ação. E, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. I, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Beleza? Coloque no seu caderno. Requisitos objetivos para o STF é o MARE. Por que objetivos? Porque eles são ligados ao fato delituoso. Pois bem, anotou? Objetivos são esses. Professor, só existem requisitos objetivos? Não. Requisitos objetivos a gente já colocou. Existem também os requisitos subjetivos do princípio da insignificância. Quais são os requisitos subjetivos da insignificância? Pois bem, vamos lá. Os requisitos subjetivos, eles vão se ligar ou ao autor do fato delituoso ou à relação vítima-prejuízo. Então, subjetivos porque eles se ligam ou a alguma situação especial do autor do fato delituoso ou eles vão analisar alguma situação relacionada à vítima. Por isso, requisitos subjetivos. Eles não são ligados ao fato criminoso em si. Pois bem, requisitos subjetivos, a gente pode dividir aqui. A, quanto ao agente. Quanto ao agente, é quanto aquele indivíduo que praticou a infração penal. Pois bem, quanto ao agente, você tem que tomar cuidado com o criminoso habitual. Professor, o que é o criminoso habitual? É aquele indivíduo que faz da prática de infrações penais o seu modo de vida. O indivíduo, ele vive da prática de pequenas infrações penais. É o dito criminoso habitual. Cuidado! Não é crime habitual, é criminoso habitual. Tranquilo? Então, quanto ao criminoso habitual, quem que é o criminoso habitual? É aquele que faz da prática de infrações penais seu modo de vida. É aquele indivíduo que todo dia ele pratica um furto, que ele vive da prática de pequenas infrações penais.
O criminoso habitual vai se aplicar insignificância para ele? A resposta é o quê? Não. Então, o criminoso habitual, que é aquele que faz da prática de delitos o seu modo de vida, não vai se beneficiar do princípio da insignificância, tranquilo? Então, o criminoso habitual vai gozar do benefício do princípio da insignificância? Não. Então, na hora que a sua prova falar, o indivíduo cometeu um crime e tal, mas na hora que ela te der a dica que ele é um criminoso habitual, que ele vive da prática de infrações penais, você vai marcar, ele vai se beneficiar pela insignificância? E a resposta é o quê? Não. Tranquila? Pois bem, quanto ao agente delituoso, você ainda tem que tomar cuidado com a seguinte situação. Ao reincidente. O que é a questão do reincidente? O reincidente, o que foi que o STF falou? O STF, ele trouxe um julgado recente, ele disse que não é possível fixar uma tese em abstrato quanto à incisão ou não da insignificância em relação ao reincidente. O que o STF tentou dizer? Ele disse assim, ó, não cabe ao STF fixar de maneira abstrata e genérica uma tese sobre a aplicação ou não da insignificância ao indivíduo que é reincidente. O que o STF falou? Deve o juiz, na análise do caso concreto, ele verificar se o indivíduo que é reincidente, ele fará jus ou não ao benefício do princípio da insignificância. Então, reincidente, o que você tem que tomar cuidado? Informativo recente do STF afirmou, não compete, não cabe ao STF fixar uma tese genérica, se deverá ou não ser aplicada a insignificância ao reincidente. O que o STF diz? Deve o juiz, na análise do caso concreto, verificar se é cabível ou não a aplicação do princípio da insignificância ao reincidente. Então, reincidente, STF falou, na análise do caso concreto, é o juiz que for apreciar essa demanda, que ele vai verificar se esse indivíduo ele faz jus ou não a aplicação da insignificância. Tranquilo? Essa é a tese do STF. Professor, mas é questão prática, como que fica? Na prática, a gente verifica que a grande maioria dos julgados, eles não aplicam insignificância a reincidente, tá? Então, na prática, questão prática, a grande maioria dos julgados, eles negam a aplicação da insignificância ao reincidente, tranquilo? Então, em sua grande maioria, quando o indivíduo é reincidente, há uma tendência muito forte a se negar a aplicação do princípio da insignificância, tranquilo? O que eu quero que você fixe? Quanto ao agente delituoso, criminoso habitual, faz jus, vai beneficiar da insignificância? Não. Reincidente, o STF diz, não é possível fixar uma tese em abstrato. Deve o juiz verificar na análise do caso concreto se será cabível ou não a insignificância. Ainda complementei, há uma tendência dos tribunais a não aplicar a insignificância no caso de reincidente, tá? Beleza. E por fim, a gente ainda tem a questão do militar. Em que pese a divergência, que há uma certa divergência na doutrina quanto ao militar, mas prevalece que não se aplica a insignificância ao militar, tranquilo? Então, quanto ao militar, tem uma divergência doutrinária, mas aqui prevalece também que não se aplicará o princípio da insignificância, tranquilo? Criminoso habitual, não se aplica. Reincidente, o STF falou, não se pode fixar uma tese em abstrato, mas quando você analisa a jurisprudência dos tribunais, você verifica que há uma predileção, uma tendência a não se aplicar a insignificância ao reincidente. Militar, há uma divergência jurisprudencial, mas prevalece que o militar não fará jus à incisão do princípio da insignificância. Tranquilo? Beleza. O que mais? Aqui foi relacionado ao agente. Você tem que analisar o criminoso habitual, reincidente e o militar. Criminoso habitual não, reincidente. A prática vai nos dizer que não, em militar há divergência. Tranquilo? Isso aqui quanto ao agente. E agora, professor, qual que é a outra perspectiva subjetiva? Requisitos subjetivos. Quanto ao agente, se for criminoso habitual, não fará jus. Reincidente, não pode fixar uma tese em abstrato, mas prevalece na jurisprudência que ele não vai se beneficiar. Militar, prevalece na jurisprudência também que não fará jus ao benefício, não fará jus à aplicação do princípio da insignificância. Esses são os requisitos subjetivos contra o agente, o indivíduo que praticou o fato delituoso. Você ainda tem que analisar requisitos subjetivos relacionados a quem? A vítima.
Professor, relacionado à vítima, o que é que eu vou analisar? Você vai analisar a extensão do dano causado. Essa extensão do dano causado, você vai analisar ela no caso concreto. Vou te dar um exemplo que você vai entender isso aqui muito bem. E a doutrina utiliza esse exemplo. Quanto à vítima, você vai analisar a extensão do dano causado de acordo com o caso concreto. Então, coloca, quanto à vítima, eu vou analisar a extensão do dano causado de acordo com o caso concreto. Pois bem, olha o exemplo para você entender. Perdão, é o seguinte. Uma coisa é você subtrair uma bicicleta que está abandonada no quintal de uma casa, que ninguém utiliza ela para nada, você vai lá e subtrai essa bicicleta, que ela já está praticamente abandonada, ninguém utiliza essa bicicleta. Nessa situação, a extensão do dano que você causou para aquela vítima foi um dano que causou uma lesão efetiva ao patrimônio dela? Não. Era uma bicicleta que já estava ali relegada para segundo plano, aquela bicicleta que às vezes você utilizou quando você era mais novo, ou seu filho utilizou, mas que agora já encostaram ela lá, ela está lá abandonada, ninguém dá mais valor para ela, você vai deixando ela encostada lá. De repente, alguém vai lá e subtrai. Cometeu o furto, mas aí eu te pergunto, a gente vai analisar a extensão do dano causado de acordo com o caso concreto. Para você aí, essa bicicleta ali abandonada, que ninguém utilizava mais, estava encostada, vai poder haver aplicação da insignificância? Vai. Por quê? O dano que ele te causou não foi um dano relevante e intolerável ao seu patrimônio. Outra situação que a doutrina faz, para a gente entender bem essa questão da extensão do dano causado, eles citam como exemplo assim, ó, imagine agora, essa mesma bicicleta, ela é utilizada por um trabalhador que percorre todo dia 10 quilômetros nessa bicicleta, ele utiliza ela para ir ao trabalho e para voltar do trabalho. Trabalho este que ele consegue o único sustento, a única fonte de renda da casa para sustentar 3 filhos menores que ele possui. Então, um trabalhador bem pobre, ele para conseguir o sustento da família, ele utiliza a bicicleta para deslocar até seu local de trabalho, tanto para ir quanto para voltar. O trabalho fica 10 quilômetros de casa. E ele lá nesse serviço dele, ele consegue o sustento que ele mantém os 3 filhos. E esse sustento do trabalho dele é a única renda familiar, é a única renda da família. Aí eu te pergunto, se você subtrair essa bicicleta desse trabalhador que utiliza ela como meio de transporte para poder conseguir a renda que mantém a sua família, vai aplicar a insignificância? Não, porque a extensão do dano causado nesse caso já foi o quê? Relevante, entenderam? Então como que você vai analisar? Você analisa o caso concreto, você compara o prejuízo causado em comparação com o patrimônio que a pessoa possui. Outro exemplo. Uma coisa seria você furtar aí, subtrair, furtar um frango de uma super granja, entendeu? Tem uma granja aí que produz frangos em vasta quantidade, você subtrai um frango dessa granja. Vai haver uma relevante lesão ao patrimônio? Pô, subtrair um frango dessa imensa granja, não vai haver uma lesão relevante, então poderia ser aplicada a insignificância. Outra situação é você subtrair essa mesma galinha, esse mesmo frango de um indivíduo que só possui essa galinha e dessa galinha bota o ovo e esse ovo ele retira para poder complementar a alimentação dos seus filhos menores. Então a pessoa pobre, né, que ela tem essa galinha, só tem ela. E ele pega o ovo que essa galinha bota e ele complementa a alimentação dos filhos dele. Ele vai lá e pega esse ovo e acaba que é dessa galinha que sai o ovo e ele complementa a alimentação desses filhos menores. E aí, se você subtrair essa galinha, esse frango aí desse indivíduo, vai aplicar a insignificância? Aí já não vai aplicar, porque o dano causado, nessa hipótese dessa pessoa com uma condição financeira bem difícil, ele é um dano relevante. Então, o que eu quero que você analise? Você vai analisar o prejuízo, a extensão do dano de acordo com o caso concreto. Uma coisa é você subtrair uma bicicleta que está abandonada lá na sua casa, ninguém usa. Outra coisa é você subtrair o meio de transporte de uma pessoa para ir para o trabalho e desse trabalho, com esse meio de transporte que ele utiliza, que ele sustenta a casa dele. Entenderam? Analise o caso concreto. Perfeito. Pois bem, cuidado com, deixa eu só ver aqui, com os bens infungíveis. O que é bem infungível? É aquele que é insubstituível. Então, bem infungível ou com valor sentimental,
ele veda, não vai se aplicar em significância. Então, o que é bem infungível? É um bem insubstituível. E um bem que você possui valor sentimental, se subtraírem de você um bem infungível, insubstituível, ou algum bem com valor sentimental, vai se aplicar em significância? Não. Então, quanto à vítima, aqui você coloca aí também, bens infungíveis ou bens com valor sentimental, vai aplicar em significância? Não. Bem infungível é um bem substituível. Bem com valor sentimental é algum bem que você possui que, por mais que ele não tenha uma relevância pecuniária, ele não tenha um valor monetário elevado, é um bem que você atribui a ele um valor sentimental. Vamos supor, alguma medalha que você ganhou na infância, que você tem toda uma história em torno dessa medalha, você atribui um valor sentimental, deixa ela exposta num quadro lá e tudo mais. Você tem um valor sentimental, uma ligação muito grande àquela conquista de determinado momento da sua vida. Por mais que ela não possua um valor pecuniário elevado, é um bem que ele não pode ser substituído. Então, bens infungíveis ou bens sobre os quais recai um valor sentimental, eles vão impedir a aplicação do princípio da insignificância. Tranquilo? Beleza. Tá. Era isso que eu tinha de falar. Requisitos objetivos, requisitos subjetivos, tá? Subjetivos. Gente, criminoso habitual aplica insignificância? Não. Reincidente, o STF diz, não é possível fixar uma tese em abstrato. Quando a gente analisa a jurisprudência, ela vai tender para não se aplicar a insignificância, beleza? Militar também prevalece que não será aplicada a insignificância. Quanto à vítima, você vai analisar a extensão do dano de acordo com o caso concreto, beleza? E lembre-se, se for bem infungível ou bem com valor sentimental, não se aplicará o princípio da insignificância, beleza? Beleza, vamos lá. O que mais que a gente tem que falar aqui? Falamos dos requisitos objetivos e subjetivos. O que mais que a gente vai ter para falar aqui? A gente vai ter agora que falar da natureza jurídica, tá? Qual que é? Cria um tópico aí, ó. A natureza, isso aqui cai muito em prova. Qual que é a natureza, gente, dentro do princípio da insignificância, tá? Qual que é a natureza jurídica do princípio da insignificância? Qual que é a natureza jurídica do princípio da insignificância? Gente, não erra isso, eu até já comentei. A natureza jurídica é de causa supralegal, de exclusão da tipicidade formal ou material. Eu já falei, da tipicidade material. Gente, não é isso aqui. Isso aqui é uma questão que é sempre cobrada em prova. Qual que é a natureza jurídica da insignificância? Está no quadro. Causa supralegal de exclusão da tipicidade, perdão, ficou faltando aqui, deixa eu complementar, da tipicidade material, tá? Causa supralegal de exclusão da tipicidade formal? Errado, da tipicidade material. Não erra isso, gente. Isso aqui é uma das coisas que mais cai em prova. Qual que a insignificância exclui? Ela exclui a tipicidade formal? Errado. Ela exclui a tipicidade material. Beleza? Beleza. Vamos lá. Natureza jurídica. Era isso. Algumas situações específicas, tá? Coloque no seu caderno. Algumas situações específicas, tá? Vamos analisar alguns casos específicos. Qual que é o primeiro desses casos específicos que a gente vai analisar? Tá? Primeiro, roubo e crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Roubo e crimes cometidos com violência ou grave ameaça. E aí, gente? No roubo e qualquer outro crime cometido com violência ou grave ameaça, você acha que vai aplicar a insignificância ou não vai aplicar? O que você me diz? Roubo e crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Você acha que aplica ou não aplica? Já te respondo, não. Professor, você não falou lá atrás que aplicava? Eu te disse que aplicava ao furto. Lembre-se, roubo, que é um crime cometido com violência ou grave ameaça, ou qualquer outro crime cometido com violência ou grave ameaça, não se aplicará o princípio da insignificância.
insignificância. Beleza? Vou colocar o segundo aqui. Vou apagando, gente, porque meu espaço aqui está bem curto. Então, roubos e crimes cometidos com violência, grave ameaça, aplica insignificância? Não. Então, se roubarem de você um celularzinho lá bem antigo, que você nem utilizava mais, só estava levando, sei lá, para arrumar, para dar para um sobrinho seu, ou um bem com um valor bem reduzido, se te roubarem, sei lá, um relógio falsificado que você pagou R$10 aí, vai aplicar insignificância? Não. Por quê, professor? Porque não aplica insignificância em crime cometido com violência ou grave ameaça. Beleza? Conseguindo aí. Então, roubo e crimes cometidos com violência ou grave ameaça? Não. Vamos lá. Aqui ainda, a A já foi. Vou pôr a B aqui, você vai colocando em sequência, tá? Eu vou colocar aqui porque meu espaço está bem escasso. B. Crimes contra a administração pública. Deixa eu ver se é isso mesmo, só para ficar na minha ordem. Crimes contra a administração pública. Vamos lá? E aqui, o que acontece? Aqui vai depender. O STF, ele diz que sim, que será aplicada a insignificância. O STJ, ele fala que não, porque nos crimes contra a administração pública está tutelando a moralidade administrativa. Então, vai lá. STF admite a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. O STJ não, porque ele diz aqui que está tutelando não é a questão patrimonial, mas sim a moralidade administrativa. Tranquilo, senhores? Beleza? Crimes contra a administração pública. STF diz que se aplica, STJ não se aplica a insignificância, porque está se tutelando a moralidade administrativa. Beleza? Beleza. B foi, tá? Agora presta atenção nesse aqui, ó. C, que você tem que tomar cuidado. Descaminho e crimes contra a ordem tributária. No descaminho e crimes contra a ordem tributária, como que fica? Descaminho e crimes contra a ordem tributária. Aqui é o seguinte, aplica? Sim. O que você tem que tomar cuidado? Valor. O STF vai falar que se aplica até um valor de quanto? 20 mil. O STJ vai falar que aplica, mas porém um valor menor, que é até quanto? Seria no valor de até 10 mil. Então, cuidado. Descaminho e crimes contra a descaminho e crimes contra a ordem tributária, tá? C, descaminho e crimes contra a ordem tributária. O STF vai falar que se aplica, qual que é o limite? 20 mil reais. O STJ vai falar que aplica, mas o valor limite seria 10 mil. Cuidado com isso, tá? Descaminho e crime contra a ordem tributária. STF, até 20 mil aplica. STJ, até 10 mil. Cuidado! A gente falou descaminho. No contrabando já põe o OBS. Contrabando não se aplica insignificância ao contrabando. Coloca um OBS aí. Não se aplica insignificância ao contrabando. Perfeito? Então, descaminho e crimes contra a ordem tributária. Aplica? Aplica. STF, até 20 mil o valor. STJ, até 10 mil. Tranquilo? Beleza. O que você vai colocar no OBS aqui embaixo? Embaixo do seu OBS. Não se aplica insignificância ao contrabando. Então, se a sua prova falar um contrabando valor de 5 mil reais, aplica insignificância? Não. Não se aplica insignificância ao contrabando. Só ao descaminho e aos crimes contra a ordem tributária. Beleza? Beleza. Crimes ambientais. D. Crimes ambientais. Aplica insignificância? Sim. Aplica sem insignificância, tá? Então, nossa última aqui que eu quero consignar para você são os crimes ambientais. Crimes ambientais, aplica insignificância? Aplica. Quem falou isso? STF. No informativo, ele foi isso no informativo, só confirmar o número do informativo aqui para vocês, 816, tá? Então, crimes ambientais, aplica insignificância? Aplica. Quem falou isso? STF informativo 816. Beleza?
Com isso, a gente termina o princípio da insignificância. Gente, princípio que cai em prova. Lembra da natureza jurídica, causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Lembra dos requisitos objetivos para a STF, que é o MARE, tá? Mínima ofensividade da conduta, ausência e tal. Lembra dos requisitos subjetivos, criminoso habitual vai se beneficiar da insignificância? Não. Reincidente. Prevalece na prática que ele não se beneficia. Militar, crimes militares, prevalece que não aplica insignificância. O que você tem que analisar ainda? A extensão do dano causado à vítima. Você analisa se o dano causado a ela foi relevante ou se foi um dano insignificante. Como que você analisa isso? No caso concreto. E ainda lembra, bem infungível ou de valor sentimental não se aplica insignificância. Ademais, a gente estudou alguns casos, situações específicas. A gente falou de quê? Falamos do roubo e crimes com violência ou grave ameaça. Aplica insignificância? Não. Falamos de quem mais? Só confirmar aqui para a gente falar na mesma ordem. Crimes contra a administração pública. STJ entende que não se aplica a insignificância e STF entende que se aplica, beleza? Descaminho em crimes contra a ordem tributária. Aplica? Aplica. STF até 20 mil, STJ até 10 mil. Depois a gente falamos, observação, contrabando aplica? Não, contrabando não se aplica. Crimes ambientais aplica? Aplica a insignificância a crimes ambientais. Era isso que eu tinha para falar com vocês, tá? Por fim, ainda tem um outro aqui, por isso que é bom a gente sempre estar fazendo essa comparação com o material para não deixar passar nenhuma informação. Ainda tem por último, crimes contra a fé pública, moeda falsa e etc. Crimes contra a fé pública, lembra da moeda falsa, falsificação de papéis públicos. Crime contra a fé pública não se aplica a insignificância, tá? Tinha essa última aqui no nosso material. Crimes contra a fé pública, falsificação de moeda, falsificação de papéis, tranquilo, falsificação de selo público. Crimes contra a fé pública não se aplica o princípio da insignificância. Tranquilo? Beleza. Tá. Era isso que eu tinha para falar com vocês quanto à insignificância. Beleza? Vamos lá. Senhores, vou apagar aqui, para a gente continuar no 2.4 e ganhar um pouco mais de espaço, tá? Porque tá ficando bem apertado aqui. Vamos lá? Ainda dentro de princípios, né, que a gente está estudando, a gente vai agora para o nosso quarto princípio. Princípio 2.4. O que é esse princípio? Princípio da ofensividade ou lesividade, tá? Vamos falar bem rapidamente desse princípio. Coloca aí, princípio da ofensividade ou lesividade. Coloca assim, conceito, vou te digitar o conceito e a gente já encerra esse princípio. Não vou me estender muito nesse princípio aqui não. Princípio da ofensividade. O que você vai colocar aí? Aí eu quero que você coloque o seguinte, só pegar uma água aqui, um minuto. Apenas as condutas. O que você vai colocar aqui? Conceito, princípio da ofensividade ou lesividade. Apenas as condutas que causarem lesão relevante ao bem jurídico é que serão tidas por criminosas. Somente condutas que causarem lesão efetiva ao bem jurídico é que serão rotuladas enquanto criminosas. Tranquilo? Somente condutas que causarem lesão relevante ao bem jurídico é que serão rotuladas enquanto criminosas. Então, o que é esse princípio da ofensividade ou lesividade? Está falando assim, para ser crime, a conduta tem que causar uma lesão ou perigo de lesão relevante e intolerável ao bem jurídico tutelado. Então, o que a gente está falando? Conceito. Para ser rotulada uma conduta enquanto criminosa, a conduta tem que causar lesão ou perigo de lesão relevante ao bem jurídico tutelado. Então, tem que causar lesão, a conduta tem que causar lesão ou perigo de lesão, a conduta tem que causar lesão ou perigo de lesão relevante e intolerável, a conduta tem que causar lesão ou perigo de lesão relevante e intolerável ao bem jurídico tutelado.
Então, o que esse princípio da ofensividade ou lesividade vai dizer? A conduta, para ela ser rotulada enquanto criminosa, ela tem que causar lesão ou perigo de lesão relevante e intolerável ao bem jurídico tutelado. Professor, beleza, entendi. Tem que ser uma lesão relevante ou um perigo de lesão relevante e intolerável àquele bem jurídico tutelado. Tem alguns desdobramentos aqui, mas como o objetivo é trabalhar com essa ideia do concurso da Polícia Militar, a gente não vai se aprofundar tanto. O que eu quero que você coloque? Alguns desdobramentos do princípio da lesividade ou ofensividade. Então, o conceito, a conduta tem que causar lesão ou perigo de lesão relevante e intolerável ao bem jurídico tutelado. Esse é o conceito. O que pode cair na sua prova? Alguns desdobramentos, ainda que dentro do princípio da ofensividade. Você vai colocar assim, ó, conceito já foi, desdobramentos. Perfeito? Vamos lá. Desdobramentos. Qual que é o primeiro desdobramento que você vai anotar aí? Conseguindo aí no seu caderno. É proibida a incriminação de atitudes internas. É proibida a incriminação de atitudes internas, como ideias e convicções. Vamos lá? Primeira, é proibida a incriminação de condutas internas, vírgula, como ideias e convicções. Primeiro desdobramento. É proibida a incriminação de condutas internas, vírgula, como ideias e convicções. Beleza? Ideias, convicções e pensamentos. Então, é proibida a incriminação de condutas internas, como ideias, convicções e pensamentos. Gente, aqui a gente até tira a questão do direito à perversão. A pessoa, para ela praticar um fato delituoso, não adianta ela pensar, não adianta ela mentalizar algum fato delituoso, ela tem que externalizar e causar lesão relevante e intolerável ao bem jurídico tutelado. Então a pessoa ela pode ser um pervertido mentalmente. Se ele só pensa, se ele só idealiza, se ele só trabalha a questão interna, mental, ele não exterioriza essa conduta, não há que se punir esse indivíduo, entendeu? Então, o indivíduo ele pode ser aí uma pessoa que ele tem vontades e desejos de estuprar, de forçar, de praticar ato sexual com a quantidade de pessoas aí, não interessa. Ele tem essa questão pervertida, essa vontade de praticar esse ato delituoso. Mas é uma questão interna, ele nunca externalizou isso, ele nunca de fato ameaçou alguém, constrangeu alguém mediante violência ou grave ameaça para praticar um ato sexual com ele. Então, ele não pode responder por essa convicção, por essas ideias. Por quê? É proibida a incriminação de atitudes internas, como ideias, convicções e pensamentos, beleza? Primeiro desdobramento. Então, se você só pensa em alguma coisa e tal, mas você só é a sua ideia, convicção, pensamento, você não externaliza, você não vai responder por esse fato, beleza? Tá. Segundo, você não pode criminalizar condutas que não excedam o âmbito do próprio agente. Então, B, não pode ser criminalizada, vou ditar para vocês, não pode ser criminalizada condutas que não extrapolem o âmbito do próprio agente, tá? Então, não podem ser criminalizadas condutas que não extrapolem o âmbito do próprio agente. Ou seja, se a conduta recai exclusivamente sobre o autor daquele fato, ele não pode ser criminalizado, tá? Então, o indivíduo não pode responder se ele cortar o próprio braço. Ele decepa aqui e corta esses 4 dedos. Ele cometeu o crime? Não. A conduta não extrapolou o âmbito dele, ela não causou lesão a terceiro. Então, a lesividade, ela proíbe a incriminação de condutas que não extrapolem o âmbito do próprio agente. Então, se o indivíduo resolve cortar a mão dele, cometeu o crime? Não, porque a conduta dele causou lesão exclusivamente para o bem jurídico dele. Então, o indivíduo não pode ser tutelado por causar lesão, o indivíduo não pode responder pela prática de crimes que recaiam exclusivamente sobre ele. Então, se o indivíduo causa lesão corporal nele mesmo, ele responde por algum crime? Não. Então, se o cara pegar e cortar o braço dele, ele vai responder por lesão corporal? Não, porque é proibida a incriminação de condutas que não extrapolem o âmbito do próprio agente. Então, o cara cortou o braço dele, ele vai responder por lesão corporal? Não. A conduta não extrapolou o âmbito do próprio agente, a conduta recaiu exclusivamente sobre os bens jurídicos dele, então ele não responde por isso, beleza? B, proibida a incriminação de condutas que não extrapolem o âmbito do próprio agente. C, não se pode criminalizar
Não se pode criminalizar simples estados ou condições existenciais. Não se pode criminalizar simples estados ou condições existenciais. Não se pode criminalizar simples estados ou condições existenciais. O que é isso, professor? Você não pode criminalizar alguém pelo modo de vida que ela leva. Você não pode criar um crime de viver à moda que um cigano vive, de viver nas ruas perambulando. Você não pode criar condutas que rotulem como criminosas simples condições existenciais. Não se pode, tá? Não se pode criminalizar condutas ou estados, simples estados ou condições existenciais, beleza? D. Último desdobramento. Você não pode criminalizar, não se pode, coloque aí, ditando, não se pode criminalizar condutas, desviadas que não causem dano ou perigo de dano ao bem jurídico. Não se pode criminalizar condutas desviadas que não causem dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado. Tranquilo? O que eu estou te dizendo aqui? Que você não pode criminalizar simplesmente por ser um ato imoral. Um exemplo, vamos supor que o pai, ele pratica um ato sexual com a filha maior de 18 anos e capaz. Então o pai, ele está praticando o ato sexual com a sua filha. Mas preste atenção, essa filha, ela é maior de 18 anos e ela é plenamente capaz. Ela não tem doença nem retardo mental qualquer. Professor, isso é uma imoralidade. Não concordo com isso. Beleza, mas o direito penal não criminaliza essa conduta. Então o que eu quero te dizer? É o desdobramento D. O pai que pratica ato sexual com a filha maior de 18 anos e capaz comete crime? Não. É uma conduta imoral? Não vamos discutir isso. Pode até ser uma conduta imoral e acredito que a grande maioria da sociedade creia que seja sim uma conduta imoral. Mas é uma conduta criminosa? Não. Então é o desdobramento D. Condutas desviadas que não causem dano a bem jurídico tutelado não vão ser tidas como criminosas. O que eu quero te dizer? Condutas imorais, por si só, não significam que são criminosas. Entendeu? Beleza. Tá. Desdobramento da ofensividade ou lesividade, era isso que eu queria colocar. Tá? Beleza. Qual que é nosso quinto princípio? Vamos lá, vamos dar uma acelerada. 2.5. Princípio da alteridade. Gente, esse princípio da alteridade, já coloca aí no seu caderno, igual a gente está fazendo. Conceito. Tá? Vamos lá. Princípio da alteridade. Conceito. Ninguém pode ser punido. Ninguém pode ser punido. Ninguém pode ser punido por fato que não cause lesão a bem jurídico de terceiro. Então, ninguém pode ser punido por fato que não cause lesão a bem jurídico de terceiro. O que eu quero te dizer? Você só pode ser punido quando a sua conduta ela atingir bem jurídico de terceira pessoa. Então, princípio da alteridade. Se a conduta que você pratica recai exclusivamente sobre os seus bens jurídicos, não é criminoso. Por quê? Alteridade. Ninguém pode ser punido por fato que não causa lesão a bem jurídico de terceiro. Ou seja, você só vai ser punido pela prática de um fato criminoso quando você causar lesão a bem jurídico de terceira pessoa. Ou seja, a conduta do agente deve extrapolar, não pode recair exclusivamente sobre ele. Ela tem que recair, ela tem que atingir bem jurídico de terceira pessoa. É por isso que o artigo 122 do Código Penal, ele criminaliza a participação no suicídio. O 122 não criminaliza a conduta do cara que atenta contra a própria vida, não. Ele criminaliza a conduta daquele que auxilia, instiga ou induz outrem a suicidar-se. Então o 122 não está punindo o indivíduo que atenta contra a própria vida, porque se ele está atentando contra a própria vida, a conduta dele não extrapola o âmbito do próprio autor. E a gente disse, para ser crime, tem que causar lesão a bem jurídico de terceira pessoa. Então a alteridade, ela proíbe a criminalização de condutas que recaiam somente sobre o próprio agente. Para ser crime, tem que atingir bem jurídico de terceira pessoa. E é por isso que o suicídio não é crime.
O crime do artigo 122 do Código Penal é a participação em suicídio. Responde pelo 122 aquele que auxilia, presta auxílio material, aquele que instiga e aquele que induz outrem a pôr cabo de maneira direta à sua vida, entendeu? Então, quem responde pelo crime de suicídio não é quem tenta suicidar-se, é quem participa do suicídio de outro. Por que o cara que tenta suicidar-se não responde por crime nenhum? Princípio da alteridade. A conduta desse agente recai exclusivamente sobre ele. Ela não causa lesão a bem jurídico de terceiro, entenderam? Então, para uma conduta ser tida como criminosa, ela deve causar lesão a bem jurídico de terceira pessoa. Se a conduta praticada recai exclusivamente sobre o agente, ela não pode ser rotulada enquanto criminosa. Por isso que eu te pergunto, suicídio é crime? Não. Por conta do qual princípio? Alteridade. Então, quem responde pelo 122? Aquele que participa do suicídio de outrem. Esse que participa, ele está auxiliando, instigando ou induzindo uma outra pessoa a suicidar-se, a pôr fim à própria vida. Então, ele está causando lesão ao bem jurídico terceiro. E o partícipe responde. Quem tenta suicidar responde? Não. Beleza? Então, a alteridade, para uma conduta ser rotulada enquanto criminosa, ela deve causar lesão a bem jurídico de terceira pessoa. É proibida a incriminação de condutas que não extrapolem o âmbito do próprio agente. Em outros termos, é proibida a incriminação de condutas que recaiam exclusivamente sobre o agente. Volta aquele exemplo que eu já dei. O indivíduo que cortar o próprio braço ou cortar as próprias pernas, ele responde por algum crime? Não. Ah, professor, mas ele fez isso para simular um acidente de trabalho e fraudar a previdência. Pô, aí já é outra situação, né? Porque ele já está causando lesão ao bem jurídico de terceiro, está causando lesão ao bem jurídico, porque ele não cortou a sua perna, o seu braço, simplesmente porque ele queria amputar algum braço, alguma perna. Não, ele já está pensando em forjar um acidente de trabalho para dar entrada em algum benefício previdenciário. Aí é crime. Agora, o indivíduo que corta o braço ou corta a própria perna, sem qualquer finalidade, ele cometeu algum crime? Não. Por quê? Princípio da alteridade. Para ser crime, tem que causar lesão a bem jurídico de terceiro. Se a conduta recai exclusivamente sobre o agente que pratica, pode ser rotulado enquanto criminosa? Não. Beleza, então? Princípio da alteridade concluído. Beleza? Então, por isso, suicídio é crime? Não. Então, o que é crime? Participação em suicídio. É aquele que auxilia, instiga ou induz outrem a pôr termo à própria vida, tá? Gente, só cuidado quanto à participação em suicídio. A participação em suicídio é o auxílio material, ele oferece os meios para aquela pessoa suicidar. É aquele que induz, ele faz nascer a ideia no outro para que o outro se suicide. Ou instiga, ele reforça a ideia do outro para que esse outro se suicide. Então, auxilia, instiga ou induz. Cuidado! Na participação em suicídio, o agente que auxilia, instiga ou induz, ele não pode praticar atos de execução. Quando esse agente que auxilia, instiga ou induz pratica qualquer ato de execução, ele deixa de ser partícipe em suicídio e cai por qual crime? Homicídio, tá? Quando a gente estiver falando de parte especial, eu explico isso melhor, beleza? Tá. O princípio da alteridade foi 2.6. Princípio da presunção de inocência. Gente, esse princípio aqui, ele é muito trabalhado no processo penal. Princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, tá? Tudo a mesma coisa. Princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Dá tudo na mesma. Presunção de inocência ou não culpabilidade. Professor, o que você vai falar aqui? Aqui eu vou bem simples. Eu quero que você saiba o que consta no artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Artigo 5º, inciso 57 da Constituição. O que consta lá? É o que você vai consignar. Coloque artigo 5º, 57. Não vou aprofundar em presunção de inocência aqui, por quê? Porque é um princípio que ele é abordado de maneira mais específica em processo penal. Aqui eu só vou te dar o conceito básico. Coloque artigo 5º, inciso L, V, 2, I da CF. Artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, 2 pontos. Vou ditar. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É isso que eu vou ditar. Então, ninguém será considerado culpado até que momento? Até que prove o contrário? Não.
até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Conseguindo isso aí no seu caderno. Beleza. Já vou seguir. Presunção de inocência da não culpabilidade foi. 2.6, vamos lá. 2.7. Princípio da pessoalidade ou intranscendência da pena. Princípio da pessoalidade ou Então, princípio da pessoalidade ou intranscendência da pena. O que esse princípio da pessoalidade ou intranscendência vai falar? Aqui, gente, também vamos nos restringir ao que consta no artigo 5º, inciso, só confirmar isso aqui, inciso 45. Você vai lá no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. O que vai falar lá? Artigo 5º, inciso 45, tá? Princípio da pessoalidade ou intranscendência da pena, tá? O que você tem que saber? Tem que saber o que consta lá do artigo 5º, inciso 45 da Constituição. Fala lá, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Então, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, exceto a obrigação de reparar o dano e o perdimento de bens, que será extensível que será estendida aos herdeiros até o limite da herança. Então você vai lá, vai abrir sua Constituição, artigo 5º, inciso 45 e vai copiar. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, exceto a obrigação de reparar o dano e o perdimento de bens, que será estendido aos sucessores até o limite da herança. Tem que copiar esse dispositivo, eu vou te explicar ele melhor. Beleza. Abre lá, pausa a aula, se for preciso, vai lá, abre a Constituição Federal e copia, tá? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e o perdimento de bens ser estendido aos sucessores, aos herdeiros, até o limite da herança transferida. Tá, pois bem, o que você tem que saber aqui? Princípio da pessoalidade ou intranscendência da pena. É o seguinte, somente vai sofrer a pena aquele indivíduo sobre o qual recaiu o juízo de culpabilidade pela prática de uma infração penal. Então só responde, só vai cumprir a pena, só vai submeter a pena de infração penal aquele indivíduo que efetivamente foi considerado culpado pela prática de uma infração penal. Então, se o indivíduo cometeu um crime, foi condenado a 20 anos, ele cumpre 5 anos de pena e morre. Ficaram 15 anos para trás. O pai, a mãe dele ou o filho vai ter que cumprir esse restante de pena privativa de liberdade? Não. O que a Constituição falou? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Então, quem foi condenado, quem teve um juízo concreto de culpabilidade pela prática de uma infração penal, é que vai cumprir a pena. Então, nenhuma pena passará daquela pessoa que foi condenado pela prática da infração penal. Só porque o que você tem que tomar cuidado? Então já consegui, né? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Quem cometeu a infração penal e foi considerado culpado é que vai se submeter à sanção penal, é que vai se submeter à pena. Tranquilo? Então somente a pessoa que foi efetivamente considerada culpada pela prática da infração penal é que vai submeter à pena. Tranquilo? Então é quem cometeu o crime e foi considerado efetivamente culpado é que irá se submeter à pena daquela infração penal. Beleza, entendi. Então, nenhuma pena passa da pessoa do condenado. Quem cometeu a infração, teve um juízo concreto de culpabilidade efetivado, foi considerado culpado, é que vai pagar a pena, é que vai ter que submeter da pena, porque nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Beleza. Professor, tem exceção? Tem, e a própria Constituição falou. Você toma cuidado, vou pegar o canetão vermelho. O que você tem que tomar cuidado? Com o perdimento de bens, vou escrever melhorzinho para vocês. Olha as exceções, tá? Exceção, cuidado. Então a regra é que a pena não passará da pessoa do condenado, mas a própria Constituição falou que, primeiro, o perdimento de bens e qual que é o outro que ela falou? A obrigação de reparar o dano. Cuidado com esses dois, gente, que senão você vai errar. Obrigação de reparar o dano.
O que a Constituição falou? Para quem não olhou a Constituição, como eu pedi, está sem a Constituição aí. Ela falou assim, ó, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, só porque ela mesma falou assim, ó, o perdimento de bens e a obrigação de reparar o dano vai ser estendido aos herdeiros, aos sucessores, até o limite do quê? Da herança transferida. Então vamos lá. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Só porque o que a Constituição falou? Vou até colocar o mesmo termo aqui para poder ficar igualzinho, tá lá, para não gerar qualquer confusão. Quem está começando aí? Constituição, não falei dele, não. Ela fala sucessor. É a mesma coisa, mas é bom falar. Tá. O que a Constituição fala? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Quem foi considerado culpado pela prática da infração penal é que vai submeter a pena. A pena não passará da pessoa do condenado. Beleza, entendi. Tem exceção? Tem. A própria Constituição fala lá no artigo 5º, 45, que o perdimento de bens e a obrigação de reparar o dano será extensível, será estendida aos sucessores até o limite da herança transferida. Então, vamos de novo, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Beleza, entendi, professor. Tem exceção? Tem. A obrigação de reparar o dano e o perdimento de bens, eles serão estendidos aos sucessores até o limite da herança transferida. Tranquilo? Então, se o indivíduo cometeu uma infração penal, só para exemplificar mesmo, para ver se você entende melhor, ele teve uma obrigação de reparar o dano de R$200 mil. Então, o juiz condenou ele, fixou a obrigação de reparar o dano de R$200 mil. E condenou ele a uma pena privativa de liberdade de 20 anos. Beleza, então ele pegou uma pena de privativa de liberdade de 20 anos e uma obrigação de reparar o dano de R$200 mil. Beleza, entendi. Tá. O que acontece? Ele cumpre 5 anos de pena e morre. Não tinha reparado o dano ainda. Essa pena privativa de liberdade acabou, porque nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Já a obrigação de reparar o dano vai ser estendida aos sucessores até o limite da herança transferida. Então, se ele deixar aí um patrimônio de R$500 mil, os sucessores dele vão responder até o limite da herança transmitida por esses R$200 mil, entenderam? Professor, nesse caso isso é tranquilo, ele deixou uma herança de R$500 mil e o perdimento de bens, a obrigação de reparar o dano é de R$200 mil, e se fosse o contrário? E se a obrigação de reparar o dano fosse de R$500 mil e ele morreu e deixou um patrimônio de R$200 mil, e aí? O que a Constituição falou? Estende aos sucessores até o limite da herança transferida. Então é o seguinte, a herança transferida foi de quanto? R$200 mil. A dívida que ele tinha, a obrigação de reparar o dano era de quantos? R$500 mil. Vai se poder transferir essa obrigação, que são os efeitos extrapenais da sentença condenatória, até o limite da herança. Vai poder executar até os R$200 mil. E os outros R$300 mil? Aí não tem jeito, porque a Constituição falou, o perdimento de bens e a obrigação de reparar o dano estende aos sucessores? Estende, mas até o limite da herança transferida. Então, se a obrigação de reparar o dano era de R$500 mil e ele deixou uma herança de R$200 mil, vai se executar essa herança que ele transferiu aí de R$200 mil e os outros 300. Não, os outros 300 mil não tem como cobrar, porque a própria Constituição falou que até o limite da herança transferida. Tranquilo? Então, vamos lá. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, exceto a obrigação de reparar o dano e o perdimento de bens, que será estendida aos sucessores até o limite da herança transferida. Perfeito? Tá. Questãozinha de prova. Coloca um ABS. E a pena de multa? E a pena de multa? Ela tem cunho pecuniário. Ela transfere para os sucessores ou não? É uma questão que, às vezes, quando cai em prova, gera confusão. E a pena de multa? Você acha que ela vai poder ser cobrada dos herdeiros até o limite da herança transferida ou não? Gente, cuidado. A gente falou que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Pena de multa é pena? É. Então a pena de multa pode ser cobrada dos sucessores até o limite da herança? Não. Coloca aí. Pena de multa não poderá ser cobrada dos sucessores até o limite da herança. Pena de multa não poderá ser cobrada dos sucessores até o limite da herança, porque pena de multa ela é, em verdade, uma pena. E a Constituição falou, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Então, o que pode cobrar dos sucessores até o limite da herança? O perdimento de bens e a obrigação de reparar o dano.
Pena de multa pode cobrar dos sucessores até o limite da herança transferida? Na sua prova você vai marcar que não, porque pena de multa é pena e a Constituição diz: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Perfeito? Perfeito. Tá. Vamos lá. Próximo princípio. 2.2.8. Opa, paguei aqui que não deveria. Pagar aqui só para ganhar mais espaço, dentro de princípios ainda. Princípios do direito. Perdão, pegar o canetão vermelho aqui. Princípios do direito penal. Vamos lá? Agora a gente está no 2, continuando, né, gente? Só apaguei para ganhar espaço aqui. 2.2.8. Princípio da humanidade das penas. Princípio da humanidade das penas, ou princípio da limitação das penas, tá? Aqui é qual artigo da Constituição? Artigo 5º, inciso 47 da Constituição. Você vai lá no artigo 5º, inciso 47 da Constituição. Só confirmar aqui se é isso mesmo? Exato, artigo 5º, inciso 47. Lá fala que não haverá pena de. Então, o que a Constituição está falando? Artigo 5º, inciso 47, está trabalhando com o princípio da humanidade das penas ou limitação das penas. Lá fala que não haverá pena de. Vamos lá, quais são as penas que são proibidas no Brasil? Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Quais são as penas proibidas, tá? Então, não haverá pena de. No Brasil, é proibida as seguintes penas. Quais penas não são admitidas no Brasil? Qual que é a primeira? Pena de morte. Salvo em qual hipótese? Salvo em, quem lembra aí? Em caso de guerra declarada. Então, não pode pena de morte, salvo na hipótese de guerra declarada. Beleza? Primeira pena proibida. Não pode pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Segunda pena proibida. Pena de caráter o quê? Perpétuo. Não pode pena de caráter perpétuo. Beleza. Terceira pena proibida. De trabalhos forçados. De trabalhos forçados. Perfeito. Quarta pena proibida, de banimento. Você não pode banir o cara para outro país, não. Não pode pena de trabalhos de morte, salvo em caso de guerra declarada, trabalhos forçados, de banimento. E qual que é a última pena proibida? Pena cruel. Então, você não pode. Quais são as penas que são vedadas no Brasil? Pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Pena de caráter perpétuo, pena de trabalhos forçados, pena de banimento e pena cruel. Essas são as penas proibidas. Não pode pena de morte, de caráter perpétuo, de trabalho forçado, de banimento e pena cruel. Essas são as penas vedadas, proibidas. Não se admite nenhuma dessas penas aqui. Tranquilo? Beleza. Anotou aí no seu caderno, tá? Princípio da humanidade das penas, tá? O que você pode colocar aí também? 2.2.9. Isso aqui eu vou trabalhar ele muito na hora que a gente estiver explicando lei penal no tempo, mas já vou colocar aqui como princípio, tá? Vou colocar como princípio, mas em lei penal no tempo eu vou te explicar muito bem esse princípio aqui, mas já vou te antecipar. Princípio da retroatividade da lei penal benéfica. O que é isso aqui? Eu vou te explicar agora, mas você vai consignar aí por enquanto. É exatamente isso aqui, ó. A lei penal não retroagirá. Vírgula, salvo em benefício do réu.
a lei penal não retroagirá, salvo em benefício do réu. Isso aqui também consta da Constituição lá no artigo 5º. Então, princípio da retroatividade da lei penal benéfica. O que a Constituição fala? A lei penal não retroagirá, salvo em benefício do réu. Então, o que a Constituição está a nos dizer? Que a lei penal benéfica, ainda que ela seja posterior à prática do fato, ela vai retroagir, ela vai voltar no tempo e se aplicar ao fato delituoso, desde que essa lei seja o quê? Benéfica. A lei penal não retroagirá, salvo qual lei que retroage? A lei penal benéfica, tá? Vou te explicar isso aqui mais à frente com bastante carinho, bastante cuidado, tá? E aí você vai ver que isso aí não tem nenhum problema. Então, por enquanto, você anota. A lei penal não retroagirá, salvo em benefício do réu. O que eu quero te dizer? A lei penal, ela retroage. Retroagir é voltar no tempo. Então, a lei penal, ela pode retroagir. Ela pode voltar no tempo para um momento anterior à sua vigência, desde que seja para beneficiar o réu. Tranquilo, senhor? Então, conseguindo aí, a lei penal benéfica não retroagirá. Salvo quando? Em benefício do réu. Então, a lei penal benéfica, ela retroage, ela volta no tempo ao momento anterior à sua vigência para beneficiar o réu? Sim, ela volta sim. A lei penal benéfica retroage. Essa é a regra geral, conseguindo aí em seu caderno. Princípio da retroatividade da lei penal benéfica. Tranquilo, senhores? Pois bem, com isso, a gente encerra princípios, tá? A gente trabalhou de maneira extensiva os princípios. A gente falou princípio da legalidade, lá dentro a gente desdobrou em princípio da taxatividade, princípio da anterioridade, falamos do princípio da intervenção mínima, dentro de intervenção mínima falando do princípio da subsidiariedade, do princípio da fragmentariedade e depois continuamos, princípio da insignificância ou infração bagatelar própria e fomos tratamos aqui, ó, princípio da humanidade das penas, da retroatividade da lei penal benéfica, tranquilo? Com isso a gente esgota o conteúdo de direito penal. Em especial essa questão de princípios, tá? Vamos seguir para o próximo tópico do edital de direito penal, que é interpretação e integração da lei penal. Vamos lá? É um tópico bem tranquilo, não tem grandes dificuldades, tá? É um tópico que você tem que sistematizar no seu caderno, prestar atenção para as nomenclaturas e estar sempre revisando, mas não é um tópico difícil, não. Não é um tópico que exige muito do candidato, não. Tranquilo? Então vamos lá, encerramos princípios, já falamos de noções gerais e agora encerramos princípios constitucionais do direito penal, tranquilo? Vamos para o nosso tópico 3. Qual que é o tópico 3? Interpretação e integração da lei penal. Senhores, vou apagar o 1 e o 2 aqui para não ficar me tomando muito espaço, tá? A gente vai para o nosso tópico 3, tá? Terminamos os princípios e agora vamos para o tópico 3 do nosso edital da Polícia Militar. Tranquilo? De acordo com o último edital da PM. Interpretação e integração na lei penal.